A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de quinta-feira, 7 de abril de 2022, tem como título A Morte Concretizada. O texto bíblico encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Queridos, a morte acabou chegando também na vida de Adão. Tudo por causa do seu pecado contra Deus. Nós não gostamos muito, da palavra pecado, porque ela nos fere. Mas primeiramente, ela feriu o coração de Deus. Todos nós somos pecadores. Por isso é que pecamos. Temos uma natureza pecaminosa herdada de Adão. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Não existem diferenças entre pecados, Existe o pecado, transgressão, errar o alvo. E o alvo que Deus tinha para a vida do homem não era o pecado, mas sempre adorá-lo e servi-lo. Jesus Cristo veio, queridos, exatamente para outorgar o perdão para os pecados e nos capacitar a viver aqui na terra uma vida aí cada vez mais bonita. Confessar na palavra de Deus significa falar a mesma coisa, pensar como Deus pensa. Não existe um único pecado que não tenha sido levado por Jesus na cruz. Como não há um único pecado que não tenha sido a causa de Jesus Cristo ter sido morto. No Calvário, nós temos as palavras finais, do Senhor Jesus dizendo: está pago, está consumado. O preço foi pago e recebemos o perdão absoluto dos nossos pecados. Mas os nossos pecados não confessados causam a morte. Morte não significa aniquilamento, Não significa destruição. Morte não é o ponto final. Morte significa separação. A morte física acontece quando o espírito deixa o corpo. A morte espiritual é a eterna separação da alma de Deus. No jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus, pecou. Ele morreu espiritualmente, se separou de Deus. Então, morte, queridos, é uma separação. Quando o homem pecou, a sua natureza foi corrompida. Ele passou a ser um pecador e a produzir aí frutos chamados de pecados. E esses frutos devem ser confessados. Todo pecado confessado e abandonado é perdoado. Agora, queridos, existe um único pecado que leva a pessoa à perdição, que é o da incredulidade. Quando a pessoa não aceita a salvação em Cristo Jesus, não o toma como seu Senhor e Salvador, o que leva a pessoa para o inferno, para a perdição, é exatamente rejeitar a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quinta-feira a todos.